Nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós somos a Congregação Cristã Apostólica, CCA. Estamos transmitindo esse culto a partir da nossa igreja em Alphaville, São Paulo. São 8h11 no estado de São Paulo, da noite. Tempo de louvarmos ao Senhor. Convite que fazemos a toda a Irmandade. Participe do culto, cante os hinos junto a nós. Nós não estaremos aqui, amados irmãos, irmãs, para passarmos o tempo. Estamos aqui porque acreditamos em que estaremos oferecendo louvores ao Deus que fez os céus e a terra. Não é tempo, amados, nesses poucos minutos que estaremos juntos, não é tempo para lamento, não é tempo para você pensar no seu problema do dia. O que passou, passou. Confie em Deus, entregue a tua vida ao Senhor. Em comunhão, iniciando este culto, convidamos a todos os irmãos que possam cantar junto a nós, em nosso livro de louvores, nosso hinário, o hino 322.
nome santo do Senhor, aleluia. Bendito é o Criador. Em continuação ao culto, amados irmãos, aguardando o momento em que iremos buscar a face do Senhor em oração, vamos cantar em comunhão, mas cante, irmãos, cante, irmã. Não fique esperando que a tua necessidade será suprida sem você adorar a Deus. Quem precisa de Deus somos nós. Então nós devemos buscar do Senhor comunhão, ligar a nossa mente ao trono da glória de Deus. Os hinos, eles existem para que no curso do culto, no decorrer do culto, nós possamos ir nos conectando ao Senhor. A nossa comunhão vai ficando mais pura junto ao Senhor. As nossas limitações, os nossos problemas, o que te trouxe até aqui, os teus maus pensamentos, não é hora para você ficar com isso. É hora de você buscar, ligar a tua mente em Deus. Então nós convidamos, cante, irmãos. Iremos cantar esse hino. Se não for possível você cantar onde você está agora, medite nas palavras do hino que estará na sua tela, mas tenha um compromisso de ficar em comunhão com o Senhor. Cante, igreja. Hino 15. Glória ao Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Bem-amados irmãos, irmãs, este momento a qual o Senhor nos concede mais uma vez a oportunidade de irmos aos pés dele, nos humilharmos, derramarmos toda a nossa súplica aos pés do Senhor em oração.
do tempo da tua prova, do tempo da tua angústia, do tempo do teu choro, do teu lamento, da tua causa impossível, o Senhor é conhecedor, pois o Senhor é onipresente e é onisciente. Mas esta é uma porta, a oração é uma porta para que possamos, mais uma vez, buscar tocar a orla do Mestre. Então, de onde você estiver, sendo possível, convidamos que você possa se ajoelhar. Faça dessa maneira, que é um sinal de adoração a Deus. Você não estará se ajoelhando em respeito ao líder de uma igreja, ao responsável pelo atendimento de um serviço de culto. Tampouco você estará se ajoelhando para uma imagem, você estará se ajoelhando em sinal de adoração a Deus. Isto é muito importante, é muito delicado, é muito sublime, e o Senhor se agrada que você faça dessa maneira. Não faça para agradar o homem, faça para agradar a Deus. Você precisa de Deus. Você espera que Deus entre na tua casa com providência? Que Deus entre na tua causa com providência? Tem a fé de alcançar um milagre? Está escrito nas Escrituras que na presença de Deus todo joelho se dobrará. Então é um mandamento da palavra. Faça tão pequeno esforço, o Senhor se agradará de ti. E deixe todos os teus problemas de lado. Agora glorifique ao seu Deus. Iremos orar pela igreja. Isso não impede que você, de onde você estiver, solte a sua voz, o seu clamor e faça uma oração de onde você estiver também. Ainda que tenha múltiplas orações, estamos ligados em uma única comunhão, em um único Deus. Então, em comunhão, igreja, busquemos a face do nosso Deus em oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Criador, piedoso e justo, santo, aleluia. Glória, glória, glória ao Senhor. Bendito é o teu santo nome, Senhor, aleluia. Glória, glória ao vivente Filho de Deus, aleluia. Glória ao Senhor, bendito é o teu nome, Pai. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Altíssimo, soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, nós nos encontramos mais uma vez nesta noite, Senhor, de joelhos prostrados na Tua presença, rendendo-lhe graças pela boa sorte que coube a nós, de sermos chamados Teus filhos e herdeiros das Tuas promessas nos céus. Graças Te damos, Senhor, pelo fôlego de vida, pelo calçado, pelo vestido, pelo alimento ao qual Tu tem permitido estar nas nossas mesas. Graças Te damos, Senhor, porque até aqui, ainda que com provas, ainda que com lutas, a Tua mão tem nos alcançado. É certo, Pai amado, que vivemos dias aflitivos, dias maus, aonde, Senhor, as despensas de muitos dos nossos irmãos está vazia, Senhor, e nós, neste momento, pedimos, Senhor eterno, com humildade, a oportunidade de alcançarmos o trono da Tua glória, Senhor, para que Tu desperte os céus, desperte a terra, desperte os quatro cantos desse nosso planeta, Senhor, desse nosso mundo, mas que os Teus pequeninos, na multidão da Tua misericórdia, possam ter, Senhor, as Tuas respectivas necessidades atendidas. Não deixe, Senhor, não permita, pelo amor do Teu santo nome, que nenhuma criança, Senhor, vá dormir essa noite sem tomar o seu leite, Senhor, para que haja abundância na mesa dos Teus filhos, porque nós, ainda que errantes, nós estamos na Tua presença, Senhor,
confiando na tua misericórdia, esperando alcançar de ti providências para o dia da nossa aprovação. Senhor eterno, santo e justo, nós te apresentamos, Senhor, a vida de cada um, Senhor, que aqui te representamos, as nossas próprias vidas, a nossa irmandade que está nos assistindo, as nossas famílias aqui representadas, Senhor, por cada um de nós em contato, recebendo este culto, Senhor. Nós, Senhor eterno, somos errantes, nós cometemos falhas na tua presença, Senhor, mas na multidão da tua misericórdia, mais uma vez te pedimos que a tua misericórdia, Senhor eterno, possa perdoar as nossas faltas, Senhor. Ó Deus de piedade santo, quantos de nós, Senhor, temos errado, quanto de nós temos pensado, desejado mal, mas, Senhor, perdoa nós, Senhor, perdoa os nossos caminhos errantes, nos coloca no caminho que conduz à salvação, nos coloca, Senhor eterno, no centro da tua vontade, pelo amor do teu santo nome. Ó Deus de piedade, santo e justo, queira ser, Senhor, com cada oração, com cada pedido, com cada clamor dos teus filhos nessa noite, cada clamor que eles fazem, Senhor, que nós fazemos em nome da igreja, Senhor, porque o teu povo pede, porque confia na tua providência, Senhor. Quantos dos teus filhos que estão passando por provações no seu ambiente de trabalho, quanto dos teus filhos que estão passando provações pela falta de um trabalho, Senhor eterno, quantos de nós, Senhor, choramos, Senhor, lamentamos a enfermidade dos nossos entes queridos, de amigos, de irmãos, Senhor eterno, ou a própria enfermidade, Senhor. Senhor eterno, quantos lares estão desfeitos, Senhor, quantas aflições, Senhor eterno, na casa dos teus filhos, as tuas filhas, quantos lares, Senhor eterno, que precisa haver um bom encontro, Senhor. Quantos pais, Senhor, que estão clamando pelos próprios filhos, quantos filhos clamando pelos pais, Senhor, esposo por esposa, assim por diante, Senhor eterno. Senhor, nós não temos condição, nós somos homens e mulheres fracos na tua presença, mas na multidão da tua misericórdia te clamamos, te invocamos nessa noite, Senhor. Ouve o clamor do teu povo, Senhor. Entra com prodígios, com obras, maravilhas no meio do teu povo, ó Pai amado, aonde, Senhor eterno, há enfermidade, Senhor, que foi dito que é para a morte, Senhor, coloca, Senhor eterno, a vida em nome de Jesus Cristo, Senhor eterno. Ó Deus de piedade, as igrejas estão fechadas, mas tu tens se feito presente no meio de nós. Permita, Senhor, que o teu povo, ainda que esteja sozinho, ainda que esteja, Senhor eterno, nas suas respectivas casas, possam, Senhor eterno, louvar pelos milagres alcançados das tuas mãos. Senhor eterno, que boas novas haveremos de ouvir no dia que as igrejas se abrirem novamente, Senhor. Queremos ouvir e temos fé que alcançaremos, Senhor, que os testemunhos, Senhor eterno, os microfones das igrejas testificarão os teus favores, testificarão os teus milagres, Senhor. Mas quantos de nós, Senhor, que no dia da prova, no momento que estamos de aflição, Senhor, olhamos, ouvimos a oração, mas não temos fé porque a prova é muito grande, Senhor. Ó Senhor, aleluia, para aquele que já não tem fé, Senhor, apressa-te, pelo amor do teu santo nome, socorre o teu povo, Senhor, faz uma obra no meio de nós, o teu nome será glorificado. Glória, glória, Jesus, aleluia. Ó Deus de piedade, santo e justo, queira ser conosco no decorrer desse culto, Senhor. Permita que o teu Santo Espírito esteja no meio de nós, esteja junto à nossa irmandade que recebe esse culto da mesma forma, e permita, Senhor eterno, que possamos louvar a tua benevolência, a tua misericórdia, os teus favores sobre nós. Senhor eterno, maiormente nós te pedimos, ó Pai, não que haja em nós merecimento, Senhor, mas a prova é grande, Senhor, e estamos ansiosos para ouvir os teus conselhos. Mais uma vez, Senhor, por amor do teu santo nome, te pedimos, te imploramos, Senhor, manda para nós um passo da tua palavra, queira ser conosco, Senhor, fala com as nossas necessidades pelo amor do teu nome. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, tudo isso te agradecemos, não que haja em nós merecimento, mas é em nome de Jesus, o Filho do teu amor que vive para sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor, aleluia. Glória, glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, bendito é o teu nome, Senhor, aleluia. Glória a Deus. O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia.
Prova todos nós temos, irmãos. Seja em que ambiente da tua vida você esteja provado, mas nunca perca a esperança, nunca perca a fé, nunca perca a direção de que Jesus, o nosso Senhor, está na condução das nossas vidas. Pode vir as provas como você está passando, mas em todas elas haverá Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados e queridos irmãos, queremos reforçar mais uma vez a todos o pedido que fazemos para que possamos estar sempre recebendo os cultos nas casas, no seu ambiente de trabalho, no seu deslocamento. Vivemos dias de muita aflição, vivemos dias de uma grande degradação econômica no nosso país. Todos os dias nos chegam anúncios de irmãos, de irmãs que estão passando por grandes necessidades financeiras, além das necessidades que temos enfrentado nessa pandemia, muita necessidade financeira. Este final de semana, um atendimento da nossa igreja foi suprida a necessidade de alguns dos nossos irmãos aqui na região metropolitana. Uma serva de Deus, empresária, trabalha com eventos, organiza festas, eventos, uma pequena empresária, mas no ambiente, na localidade dela, uma mulher de sucesso, pela graça de Deus, sobrevindo esses tempos sombrios da pandemia, ela foi atendida pela obra da assistência social, obra da piedade, nessa semana, e com uma criancinha de 2 meses, irmãos. Ela estava dando água com farinha porque não tinha mantimento. Irmãos, não é uma pessoa que estava desempregada, não é uma pessoa que perdeu tudo, não. Uma pessoa com vida organizada. Mas a pandemia veio desta maneira e ela precisou ser atendida, o Senhor supriu. Ela mandou áudio para o ancião dela, nosso amado irmão William. Chorando, ele compartilhou o áudio agradecendo o atendimento, o amor dos irmãos da CCA. E o nome de Deus está sendo glorificado. Entretanto, a luta é grande, irmãos. A luta está tremenda. Ainda hoje, conversando com um servo de Deus, diácono da nossa igreja, da CCA, nos relatava que ele também é um empresário do ramo de logística, está a ponto de entregar o galpão onde ele trabalha, colocou todos os funcionários em aviso prévio sem ter condição de honrar com o encerramento do contrato de trabalho, porque o meio de vida dele, a atividade dele foi extremamente prejudicada. Irmãos, fora os pedidos de oração das famílias enlutadas, fora os pedidos de oração das famílias que estão clamando a misericórdia do Senhor por enfermidades, vivemos dias de muita aflição. É os casos que relatamos aqui, é nos casos que você conhece e é o teu próprio caso. Uma das maneiras que nós temos para combater é a oração. Outra forma de combatermos esse mal, de buscarmos estarmos firmes na presença do Senhor, é clamando pela misericórdia do Mestre e não perdendo o culto, irmãos. Tem culto da CCA todos os dias. Tem culto da CCA que às vezes são 3 cultos por dia. Não perca culto. Vai buscando a misericórdia do Senhor e o Senhor se fará presente na tua vida. Não temos só o culto da CCA, temos cultos de diversas igrejas. Se você tem comunhão, assista, participe,
clame a misericórdia de Deus. Mas, irmãos, vamos vencer esta guerra, em nome do Senhor Jesus. Então, o convite que fazemos, participe dos cultos, irmãos. Também convidamos a todos, assim como estas necessidades chegam para nós, assim como estas necessidades chegam para você que recebe esse culto no seu dia a dia, outros tantos irmãos, irmãs, famílias, pessoas que não estão vinculadas a igreja alguma, estão passando por situações iguais ou piores. Um convite que te faço, que nós fazemos, falo em nome da igreja, compartilhe este culto, compartilhe a palavra. Nós temos tanta facilidade em compartilhar brincadeiras, histórias engraçadas, memes, críticas políticas, informações gerais. Pedimos para você nesse momento, encarecidamente, compartilhe a palavra. Compartilhe com 5 pessoas, com 4, com 1, com 10. Encaminhe o culto e fala, pensei em você, que Deus abençoe a tua vida, depois nos falamos. Assista. Depois se a pessoa não aceitou, Deus abençoe você, Deus abençoe ela. Mas o que vale é o teu coração expandindo a mensagem de Jesus Cristo, levando esperança, levando paz, levando comunhão ao aflito. Os irmãos recebem esses conselhos, amados? As irmãs recebem esses conselhos? As irmãs têm muita sutileza, muita gentileza em fazer essa parte. Convidamos as irmãs, aos jovens que recebem esse culto. Quantos dos nossos amigos, colegas de trabalho, vizinhos, amigos do bairro que moramos, parentes, que às vezes nem sabem que nós servimos a Deus, ou que mesmo na pandemia você encontrou uma porta aberta para receber a palavra? Compartilhe, encaminhe, e que o Senhor seja contigo em tudo. Não fazemos isso, irmãos, para sermos enaltecidos ou conhecidos. Quem nos conhece sabe exatamente como somos. Não é essa a nossa missão, mas a nossa missão que o Senhor colocou nas nossas mãos é de expandir a mensagem do Evangelho. Abriu para nós essa porta e nós estaríamos errando na presença de Deus se nós não fizéssemos esse convite a todos os irmãos. Compartilhe. Não é a nossa igreja que é para ser conhecida, é Jesus Cristo que precisa ser anunciado até os confins da terra. Está bem assim, amados irmãos? Os irmãos recebem esses conselhos? Também da pandemia que estamos atravessando, mais uma vez, reforçamos o convite para que que nos abstenhamos de qualquer discussão política, qualquer discussão ideológica. Não é este o momento. As forças políticas do nosso país, seja em que esfera for, federal, estadual ou do teu município, cada um pode estar agindo de maneira diferente um do outro, mas não há dolo. Há entendimento que eles estão agindo, beneficiando ou buscando o melhor da população. Eles acreditam que estão fazendo o melhor. Então, não critique, não entre em discussão. Oremos pelas autoridades constituídas, oremos pelas autoridades médicas e saúde pública e façamos a nossa parte. Distanciamento social, uso de máscara, higienização das mãos, não levar a mão ao rosto, buscar evitar lugares aglomerados, andar no contrafluxo do transporte coletivo, muito cuidado no transporte coletivo. Os jovens, muita atenção,
Não faça encontro social, não é momento para isso, não é momento de pânico, não é momento de medo, é momento de cuidado. Não brinque. Esta pandemia não nos permite brincarmos com ela. Esteja atento, tome os cuidados necessários, e o Senhor é aquele que nos guardará de todo mal. Cuidemos, irmãos, cuidemos, porque as notícias que chegam está muito disseminado, está levando jovens, velhos, homem, mulher, está indistinto a evolução desta pandemia. Devemos orar sem cessar e tomar os cuidados devidos também. Está bem assim? Se não havendo mais assuntos, vamos continuar o culto, aguardando a palavra, cantando o hino 254, 254.
Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos. Com a ajuda de Deus, livro de Hebreus. Livro de Hebreus, no capítulo 11. Livro de Hebreus, no capítulo 11. Iremos ler, amados irmãos, verso 6 ao verso 12. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito. Amém. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa como uma terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Queridos irmãos, irmãs, famílias, ouvintes da palavra, mais uma vez estamos na presença do Senhor, recebendo as instruções que o Senhor tem colocado para nós. Capítulo muito conhecido, capítulo que nos traz à memória um resumo de diversos pontos que estão detalhadamente citados na Bíblia. Mas, irmãos, faz-se necessário que estes pontos sejam revisados nesta noite, para que o Senhor possa falar
com a sua necessidade. Quantos de nós, irmãos, quantos de nós temos momentos em nossa vida de obras que alcançamos, onde as nossas forças, as nossas condições inviabilizavam que um resultado positivo se alcançasse? Você tem exemplos que você poderia se encaixar nesses poucos versos que nós lemos? Nós temos também exemplos da mesma forma. Irmãos, o Senhor nos toca nesta noite para que estejamos atentos, para que estejamos com a nossa fé firmada em Jesus Cristo. Muitos de nós, amados irmãos, que recebemos essa palavra por orientação, por costume, por criação, temos a nossa fé calçada segundo a orientação de homens. A Bíblia, que nos relata a história do povo judeu, também a história do caminho que é Cristo, ela nos mostra, ela nos orienta, independente de que por qual boca tenha sido ministrado. Ela nos orienta a respeito da graça, a respeito das promessas, a respeito dos favores imerecidos que alcançamos das mãos do Senhor. Tomemos, por exemplo, irmãos, aqui falamos que a respeito de Abraão, Isaque e Jacó, que esperavam a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. A respeito de construção, a respeito de criação, quando eu jovenzinho ainda, com 18, 19 anos, iniciei junto a um cunhado uma construção de um prédio na cidade de Itapevi, mas, irmãos, não tinha condições alguma. Mas o Senhor abriu aquela porta, o Senhor nos impulsionou a ir para frente. Só que na largada, irmãos, a fé vacilou no meu coração. Imagina os irmãos que quando você vai começar uma construção, um dos artigos mais baratos é o madeiramento que você precisa comprar para fazer o enquadramento da construção dentro do terreno. Imagine os irmãos que começando um prédio, nós não tínhamos dinheiro para comprar aquele madeiramento. E eu fui congregar uma igreja. Quem atendia o culto aquele dia era o irmão Jonas Cardoso, que à época atendia como ancião em Osasco. E no começo da palavra, ele falou: jovem, você que entrou aqui e você está temendo, a tua vida é que nem uma construção, é de tijolinho em tijolinho. Você acha que não vai dar, mas Cristo fala: continua, vai chegar até o final. Eu fui surpreendido naquela noite pelo favor do Senhor ministrado na boca daquele irmão, daquela igreja. E o Senhor nos deu a vitória. Vejamos esse outro verso seguinte, que pela fé também a Sara concebeu fora de idade, porque teve por fiel quem lhe tinha prometido.
Já relatei aqui, amados irmãos, glória ao nome santo do Senhor, que eu e minha esposa, nós não podíamos gerar. E nós nos despertamos para isso. Nós já tínhamos alguns anos de casado e começamos a buscar a ciência, a misericórdia de Deus, buscando do Senhor alguma confirmação do que haveríamos de acontecer conosco. E no curso daquela prova, a minha esposa, ela passava muitos dos dias dela, ela tem atividade, ela é pesquisadora, na nossa residência. E tinha uma serva de Deus, da Assembleia de Deus, à época, que trabalhava conosco. E a minha esposa trabalhando em um lugar da casa, em um cômodo, e aquela serva de Deus trabalhando em outro cômodo. Mas o crente sempre anda em comunhão, como nós convidamos há pouco, que haja compartilhamento dos cultos, que haja a participação de todos os cultos que for possível, porque o crente deve estar sempre batendo na misericórdia de Deus. E aquela serva de Deus, irmã assembleiana, muito temente, irmã Maria, ela não perdia, irmãos, um programa do bispo da Assembleia de Deus, do Samuel Ferreira, o irmão Samuel Ferreira. E a minha esposa ficava atrás da parede, esperando a hora, aleluia, que haveria a ministração da palavra daquele servo de Deus. Não era a igreja que ela frequentava, mas era a palavra manifesta na boca daquele homem. Irmãos, no rádio, o que aquele servo de Deus pregou, nós estamos usufruindo dos favores do Senhor até o dia de hoje. Certa vez, em grande desespero, saí pelas ruas do bairro em que eu moro, busquei uma pregação, uma palavra, uma mensagem que esquentasse o meu coração, a minha alma. E entrou o primeiro vídeo, um vídeo antigo, de uma pregação de um pastor de uma igreja de Orlândia. E aquele irmão, amados, pregava a respeito da glória do segundo templo, pregava, profetizava, mas a fé, irmãos, uma retransmissão, minha vida com muitos problemas, mas eu falei, Senhor, dá um sinal que eu não estou simplesmente ouvindo uma mensagem, mas que há manifestação do Teu Espírito na pregação desse homem, do irmão Marcos Feliciano, inclusive é deputado. Quando eu cheguei na minha casa, amados irmãos, meus filhos tinham ido dormir e o meu filho mais velho tinha brincado com uma Bíblia e deixou a Bíblia em cima da cômoda, em frente à minha cama. Fui pegar a Bíblia. Quando eu fui fechar ela, a mensagem que eu tinha pedido um sinal para o Senhor era a mensagem que estava aberta. Aquele irmão, aquele pastor, eu não conheço ele. Ele não é da minha igreja, eu não sou da igreja dele. Mas nós estamos ligados na mesma igreja, no mesmo Cristo, no mesmo Senhor. E por que o Senhor manda essa palavra para nós, irmãos? O Senhor está mandando essa palavra para nós, nos relembrando destes testemunhos, para que você não esmoreça, para que você não desista do teu caminho.
Abraão recebeu a promessa. Deus pediu para que ele saísse do meio da parentela dele. Ele largou tudo e seguiu a promessa. Teve fé. A esposa dele, ela era estéril. E o anjo apareceu e falou que faria deles pais de uma multidão. Só que, amados, o milagre só aconteceu quando ela tinha 90 anos. É ou não é motivo para esmorecer? A palavra do Senhor hoje, irmãos, vem. A inspiração do Senhor para nós que transmitimos essa mensagem vem nesta noite. Irmãos, Deus sabe como está o nosso coração. O Senhor despertou nós para orar nesta madrugada. Não consegui pegar no sono depois das 3 da manhã. Orando muito, rolando na cama. E não vi a hora de chegar a hora do culto para poder transmitir essa mensagem para você. O Senhor conhece o teu sofrimento. O Senhor conhece o teu choro. O Senhor sabe até o dia, conforme a tua prova, a maneira como você lamenta. Irmãos, o Senhor te conhece indo, te conhece vindo. A tua vida pode estar de perna para o ar, mas o Senhor te convida, tenha fé e tenha bom ânimo, que o Senhor te ajudará. O Senhor te colocará por cabeça. É impossível, né, irmão? É impossível, né, irmã? Mas você segue o Deus do impossível. Você serve ao Deus que transforma o que é morto, traz a vida. O Senhor é Deus que pega um ventre que não gera para que possa gerar muitos filhos. O Senhor é Deus que pega, irmãos, numa empresa, no emprego, numa situação de falência e transforma, irmãos, em uma grande corporação. Tem fé na igreja para receber essa palavra? A tua prova, ela é a mais difícil, não é verdade? Tudo que foi falado aqui é obra de Deus, mas não se compara com o momento que você está vivendo. Porque, irmãos, a minha prova é maior do que a sua. A sua prova, a partir do teu ponto de vista, é maior do que a minha. Só que nós estamos ligados ao mesmo Deus. E o Senhor que manda essa palavra te provoca nessa noite para que você renove mais uma vez a tua fé. O mês está começando. Estamos no meio de uma semana. A sociedade está vivendo dias de muita aflição. Mas o Senhor continua sendo seu Deus. O Senhor é o Deus da tua infância. É o Deus da tua mocidade. O Senhor continua sendo o Deus que pelos caminhos que você passou, por diversas linhas que você andou, mas sempre teve uma palavra que prometeu que o Senhor seria contigo. Lembra do teu passado? O Senhor não se esqueceu de você. O Senhor não se esqueceu das promessas que Ele fez para você. Pela fé, a idosa Sara concebeu. Pela fé, Abraão alcançou os favores do Senhor. Irmãos, Abraão é o pai da fé. O Senhor manda a todos nós uma palavra de um grande homem. O Senhor manda para nós uma palavra de um grande
servo de Deus, de um amigo de Deus. O Senhor nos lembrou nesta noite dos favores do Senhor sobre Sara, que de um ventre estéril gerou uma grande nação, uma grande multidão de povo. Então hoje o Senhor não está te prometendo, não está revendo, não está te relembrando de pequenas promessas. Hoje o Senhor está te relembrando, revivendo, revisitando na tua memória os grandes projetos que Ele tem para a tua vida. Irmão, é do ventre estéril e idoso que o Senhor fez uma grande nação. Irmãos, é quando você está no nada, é que o Senhor se apresenta e faz tudo na nossa vida, na sua vida. Testemunhos da misericórdia do Senhor temos diversos, já contei diversos aqui para a Irmandade, que acontecimentos, testemunhos que alcancei na minha própria vida, que sou testemunha do que aconteceu na vida dos meus pais, na vida da minha família, no meio da nossa Irmandade. Não adianta que fiquemos reprisando, ainda que as obras do Senhor não se envelheçam, mas hoje o Senhor não precisa que você ouça mais um testemunho para que você se console. Hoje o Senhor quer que você renove a tua fé. Não tem tempo perdido, não tem história mal acabada. Eu não sei aonde está a tua necessidade, o Senhor o sabe. Os irmãos entendam que nós somos apenas um instrumento da palavra. Mas receba esta mensagem, esta palavra, essa instrução. Se o Senhor assim o fez para nos despertar essa noite, é que está chegando o dia da tua exaltação, igreja. Confiemos no Senhor, louve ao seu Deus, louve ao Criador dos céus e da terra, louve a Cristo que deu a própria vida em favor das nossas almas, o Senhor que deixou sobre nós o seu Santo Espírito, para que quando invocássemos a santidade do Mestre, houvesse a manifestação do poder do Espírito Santo sobre nós. Então, irmãos, creia na palavra, creia no Deus que fez os céus e a terra. Irmãos, tem um povo prostrado que recebendo esse culto. A prova está muito grande, irmãos. A prova está te colocando por terra. Mas Jesus Cristo, que nos encaminha, que nos revela, que nos envia essa palavra, te anuncia: haverá prodígios, milagres e maravilha no meio da igreja. Você que recebe esse culto, que você não é membrado, você não é vinculado a nenhuma igreja, estamos aqui relatando os favores do Senhor que está registrado nas Escrituras. E se você crer que há um Deus que fez os céus e a terra, que mandou o próprio Filho para morrer por nós, para que tomasse para Ele os nossos pecados, se você, a partir de hoje, crer na existência de Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo, o Senhor te faz uma promessa, que estará contigo todos os dias da tua vida. Pode estar no buraco em que estiver, com o diagnóstico que for, o Senhor hoje nos desperta a respeito da fé. O Senhor hoje nos desperta a respeito do cumprimento da palavra, cumprimento das promessas. O livro de Hebreus, irmãos, autoria não confirmada, se é Paulo, se é outro apóstolo, mas é uma carta mostrando os exemplos dos relatos bíblicos, justificando e confirmando aos judeus a
veracidade da vida e obra de Cristo Jesus, nosso Senhor. Se houve o efeito esperado, não podemos confirmar, porque nem todos os hebreus assim o receberam, mas ficou registrado para que chegasse, através dos séculos, essa palavra e alcançasse o teu coração. Receba essa palavra, amados irmãos, irmãs, como vindo do trono da glória do nosso Deus. O Senhor não erra endereço, irmãos. O Senhor não erra história, não erra obra. O que você está esperando do Senhor, o Senhor fará na tua vida, não fará com teu vizinho, não fará com alguém próximo a você. Você não lamentará que o que você esperava outra pessoa alcançou. O Senhor é onipresente, é onisciente, mandou essa palavra nesta noite, falando com a tua necessidade. Recebamos essa palavra como vinda dos céus. Renove a tua fé. Pode estar na prova que for, o Senhor é contigo. O Senhor nos lembrou hoje de obras, favores, maravilhas que chegaram, que foram consumados. Você marcará no livro da tua vida a vitória alcançada nesta provação que você está enfrentando e usará esse sofrimento para contar as boas novas do Senhor no meio dos teus. Esta é a palavra que o Senhor nos manda e que o nome de Deus, por tudo, por nós, seja sempre louvado, irmãos. Amém. Glória, glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Amados irmãos, irmãs, tomo a liberdade de convidá-los a permanecer no culto nesse momento. Iremos agradecer ao Senhor em oração. Iremos fazer uma oração de intercessão também pelos pedidos dos irmãos e das irmãs, a qual vocês têm colocado nesses meios de comunicação, a qual é disponibilizado os nossos cultos. Não temos, irmãos, nem irmão, nem irmã, nenhum obreiro na igreja para anotar os pedidos de oração. Está registrado no chat, mas mais do que no chat, está registrado no livro de memórias do nosso Senhor. Apresentaremos a todos os pedidos, todas as necessidades da igreja. Então, não se disperse, creia, renove a sua comunhão. O Senhor mandou palavra da fé. Vamos ter fé que o Senhor continua operando o milagre no meio de nós. Em comunhão, igreja, busquemos a face do nosso Deus em oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória, glória ao Criador. Bendito é o teu santo nome, Pai amado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Alaia, Jesus. Glória, glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Altíssimo e soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, te somos gratos mais uma vez, porque tu tens despertado, Senhor, a todos e tens mandado para nós um santo culto de louvor e adoração à tua santidade divina. Este culto, Senhor, que foi aberto em memória de Jesus Cristo, Filho do teu amor, e por este mesmo nome está sendo encerrado, Senhor, a qual tu tens se feito presente no meio de nós. Graças te damos pelos hinos cantados, pela oração que temos certeza, orações que temos certeza que alcançou o trono da tua glória. Te somos gratos, Senhor eterno, pelos conselhos, que temos certeza que foi bem recebido pela nossa irmandade, e maiormente te somos gratos pela tua santa e bendita palavra. Ó Pai de misericórdia, mais uma vez, Senhor, tu tens nos despertado, tu tens nos lembrado, Senhor, que tu és um Deus que ouve o clamor do teu povo, e que o seu povo tiver fé, alcançará a bem-aventurança, Senhor, que tu tens nos prometido. Graças te damos por tudo, Senhor. Permita que possamos usufruir, gozar,
cantar as tuas misericórdias sobre nós. E mais uma vez, Senhor, nós te pedimos permissão para entrar no teu santuário agora, Senhor, pedindo a sua misericórdia, Senhor, pedindo intercessão pelos pedidos de oração da igreja. Senhor, o teu povo tem sofrido. A palavra mostrou, Senhor, vem Senhor eterno, uma aflição, um tremor, um constrangimento muito grande na pregação da palavra, Senhor, porque temos certeza, Senhor, que o teu povo está gemendo neste momento. O teu povo está clamando a tua misericórdia. Aleluia, aleluia, Senhor. Quantos de nós, Senhor, já não tem mais condição? Quantos de nós, Senhor, já se perderam as esperanças, Senhor? Seja em que esfera for da nossa vida, seja por qual motivo for o motivo do nosso lamento, Senhor, ouve a oração do teu povo, pelo amor do teu santo nome. Entra com providência, Senhor, entra com providência nos hospitais, entra com providência, Senhor, nas empresas, entra com providência nos casamentos, Senhor, entra com providência nas famílias, Pai. Quanta desesperança, quanto lamento, Senhor, que já não há mais expectativa de que o bom, que o agradável seja alcançável, que a saúde seja permanente, mas nós estamos diante do Rei da Glória, intercedendo por esse povo que te ama, intercedendo por esse povo que te clama. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, ouve a oração do teu povo, Senhor, ouve o clamor do teu povo, Senhor, e tome para ti, Senhor, as nossas dores, as nossas enfermidades, e que haja saúde com abundância no meio de nós, que haja prodígio, Senhor, que haja reestruturação de casamento, reestruturação de vida financeira, Senhor, para que em tudo o teu nome seja glorificado. Ó Pai de misericórdia, tomamos a liberdade ainda, Senhor, de pedir a ti, Senhor, a orientação, a guia para as forças de saúde pública do nosso país, para os nossos governantes, Senhor, e pedir também a tua proteção, Senhor, que tu possa guardar as forças de saúde, os médicos, os enfermeiros, auxiliares de enfermagem, Senhor, os auxiliares de limpeza, as equipes de limpeza dos hospitais, das casas de saúde, Senhor, também, Senhor, os funcionários funerários, Senhor, que haja, Senhor, a tua proteção sobre eles e as famílias por eles representadas, Senhor. Passa de nós esse cálice, Senhor, e o teu nome será glorificado, ficará registrado, Senhor, nas nossas vidas, esse momento de perturbação que temos vivido, mas queremos, Senhor, e temos certeza que alcançaremos, que ficará registrado também as vitórias que alcançaremos das tuas mãos. Graças te damos por tudo, Senhor, não que haja em nós merecimento, mas é em nome de Jesus, o Filho do teu amor, aquele que vive e reina, não só hoje, mas por todo sempre. Amém, glória, glória a Jesus, aleluia, bendito é o nome do Senhor, aleluia, glória, glória, glória ao Senhor, glória a Deus, bendito é o teu nome, aleluia, o nome de Deus seja sempre louvado, irmãos, amém, glória a Deus, aleluia. Glória ao Criador, bendito é o teu santo nome. Glória a Deus, aleluia. Em agradecimento a este culto, irmãos, irmão Bruno, aquela situação, houve alguma... Tá certo, vamos continuar orando então. Vamos, irmãos, cantar em agradecimento a este culto, o hino 5:7.
Glória a Deus. Guarde essa palavra, esses conselhos no teu coração, que o Senhor cumprirá todas as promessas que há na tua vida. Não tem prova difícil, enfermidade difícil, que o Senhor não possa entrar e mudar a tua situação. Recebamos todos, amados irmãos, a santa paz de Deus e que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto e os conselhos da sua santa e bendita palavra permaneçam em nossos corações para sempre. Amém.